Esse aqui do meu lado, meu parceiro Gustavo, representante da Caixa aqui da cidade, né? Representante correspondente Caixa. Isso. E ele faz um trabalho aqui que é facilitar o contato, né, entre o cliente, né, e a Caixa, né, Gustavo? Principalmente esse trabalho. Se apresenta aí pro pessoal, fala aí o que é o correspondente Caixa, o que faz, né, o correspondente, só para o pessoal começar a entender o que é esse trabalho. Tá. Gente, meu nome é Gustavo, né? Eu tenho uma empresa que já tem 7 anos, RM Assessoria Imobiliária. Então, assim, o correspondente hoje, ele faz toda essa parte do financiamento que a Caixa também faz, né? Só que a gente consegue dar uma atenção, às vezes, a maior questão de tempo, né? Então, a gente consegue entrar em contato, às vezes, com o engenheiro, com o cliente, com o vendedor, com o parceiro ali, né? E ganhar tempo com isso, fazer todo o operacional e a agência só finalizar o processo, né? Na nossa atividade, a gente não só trabalha com financiamento habitacional, tá? Então já vou abrir o leque aqui, né? Financiamento habitacional, consórcio, abertura de conta corrente, pessoa física, jurídica, tá certo? Crédito consignado, então entre alguns produtos aí que a gente trabalha, tá certo? Nossa empresa não é só voltada para o correspondente, deixando claro, né? A gente faz também essa parte da assessoria imobiliária, questão de compra e venda. Então, assim, já está no mercado ali, né? Mas o foco maior o correspondente. É o correspondente, é o financiamento imobiliário, né? E aí a gente está para atender os parceiros, né? Os construtores, né? Os clientes, né? E vendedores, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Não, bacana. Então, a parte de consultoria imobiliária é que vende imóveis também, né? Tem essa parte de venda também. Mas acho que a maioria do seu trabalho lá hoje o correspondente. Até o banco fala que eu não posso ter empresa focada no correspondente. Eu tenho que ter uma atividade e agrega com o correspondente. Né? Então, é isso que é o nosso ramo. Ô Gustavo, assim, a gente sabe que existe vários tipos de correspondente, né? Que é transacional, negocial e o total. Certo. Fala a diferença desses três aí pro pessoal, né? As principais diferenças, né? O que é que muda de um tipo de correspondente para o outro, né? Tá, boa pergunta. O nosso lá, o meu correspondente lá, ele é apenas negocial, tá? Ele não trabalha com recurso, com dinheiro, né? Pagamento, recebimento de valores, né? Já o que o transacional faz, né? Especificamente ele trabalha tipo uma loteria, não faz jogos, né? Recebe, paga, esse tipo de coisa. Paga boleto. Paga boleto. E o total é a agregação dos dois, né? O negocial e o transacional juntos. Entendi. Mas assim, para quem trabalha com financiamento, ou o cliente mesmo, ou os engenheiros, o arquiteto, quem quiser trabalhar com financiamento, deve procurar quem? O transacional, o negocial ou o total? Na parte do financiamento, o transacional não, seria o total ou o negocial, tá certo? Ou a própria agência, né? Sim. Então, assim, até a gente estava comentando aqui mais cedo, né? A questão, por que procurar o correspondente? Por que não ir na Caixa? O correspondente está ali para atender, facilitar e otimizar o tempo. Não é quer dizer que você não pode fazer o financiamento direto na agência. Pode, tá? Às vezes você não quer fazer no correspondente, você faz direto na agência. Só que é igual eu falei anteriormente, né? Você tem que correr com toda a documentação, você tem que ter tempo para isso. Né? E é uma economia que eu acho que assim é boba. Sim. Porque o correspondente, para fazer só o financiamento, igual eu levo uma pasta lá de um cliente, quanto que você me cobra para fazer esse financiamento? Nada. Não me cobra nada. Então, por que eu vou ir na Caixa, ter que conversar com o gerente para, né, ver a agenda dele, você pode me atender? Geralmente o cliente gosta de ter esse contato, né, Gustavo? Sim. Eu mando os clientes para lá, Gustavo, atende tal cliente aí para mim e vê como é que é a aprovação dele. Sim, a gente dá... E já tem esse contato, esse direto. Acaba que a gente dá um atendimento, assim, um cliente meio que personalizado ali, né? A gente fala tudo do produto, né? Fala despesas, sobre financiamento, tira as dúvidas ali na hora. Então, assim, a gente tem um tempo ali para poder atender o cliente, né? Passa o telefone, o WhatsApp, o cliente liga depois do horário, a gente procura atender para não ter dúvida. Tem dúvida, a gente não sabe tirar essa dúvida dele, então a gente tem que buscar na agência essa informação para poder passar. Nunca deixa o cliente sem a informação, sempre tenta ser o mais transparente possível. Eu gosto de falar assim, porque o correspondente é meio que ele é imparcial, né? Ele é imparcial em toda negociação. Ele não faz parte da imobiliária, ele não faz parte
da engenharia e também é um parceiro da Caixa. Sim. Então ele está ali para fazer essa triangulação, Sim, né? isso mesmo. Entre o cliente, construção e a Caixa. Então ele vai deixar as claras ali, né? Tudo que é possível, todas as taxas, todos os impostos, tudo que tem que pagar referente ao processo. Caso o construtor, ou engenheiro, arquiteto, quem for trabalhar com financiamento, não explicar para o cliente, esse é o papel, um dos papéis, né, do correspondente, que facilita muito essa vida aí. E isso é uma grande vantagem, né, Gustavo? Ah, com certeza. O cliente fica muito mais satisfeito você sendo mais transparente possível e sai de forma mais tranquila, né? Do que às vezes acontecer lá na frente, tem que pagar uma taxa aqui que nós não tínhamos te falado. Então pode vir dar problema. Então é melhor já no início falar tudo, né, Gustavo? Justamente. Até porque, para ser correspondente, né, a gente tem que ter certificado, né? Então a Caixa exige 2 certificados, então para poder atender o cliente a gente tem que ter certificado, é feita uma prova, né? E tudo mais. E o Eduardo falou tudo, a gente tem que ser imparcial, a gente não tem nem que vender para o lado do cliente nem para o lado do vendedor, né? Às vezes o cliente enrola com a documentação, o vendedor está correndo, e aí tem que falar, o cliente está enrolado. Às vezes o vendedor está enrolado, o cliente doidinho para financiar, tem que falar, pendência do vendedor. Então assim, a gente tem que ser transparente com todas as partes. Exatamente. Né? E outra, a gente atende às vezes, assim, não desmerecendo, né? Assim, tem muito vendedor que às vezes na hora de vender ali, corretor, né? Às vezes omite alguma informação para poder fazer aquela venda, né? Então, a despesa, questão de financiamento, fala, eu posso utilizar o fundo de garantia, mas chegar lá não vai poder utilizar o fundo de garantia por isso. Então a gente deixa claro ali, né? E já fica sabendo ali na hora. Exatamente. Do processo. Antes de começar o processo, a gente tem que passar essa informação. Por quê? Se eu começar um processo aqui de financiamento equivocado, na hora de assinar o contrato, não vai assinar. Então o vendedor perdeu tempo, todas as partes perdeu tempo. Até eu vou perder tempo. Né? E dinheiro, né? E dinheiro. O tempo é dinheiro, né? Exatamente. E assim, vamos começar do começo. Sim, vamos lá. Para o cliente, chegou aqui hoje na empresa, né? Eu sei, mas eu vou falar para o pessoal ali aprender também. Vamos lá. Vamos falar aqui os tipos de perfil das pessoas que pode fazer o financiamento. Por exemplo, o cara que tem tudo bonitinho, carteira assinada, né? Tem os olerite, tem que ter no mínimo 3 ou 4 olerite? Não, na verdade... Para aprovar é uma coisa. Para aprovar? Para aprovar é 2 olerite. Ele tem que apresentar os 2 últimos, mas tem que ter no mínimo 4 meses de carteira assinada, de registro. No dia que for assinar, no mínimo 4. No dia que for aprovar ele. No dia que for aprovar, tem que ter 4 meses de carteira. No mínimo, então 4 meses no último serviço, né? Nesse último serviço. No atual. No atual. Então, quem tem carteira assinada pode fazer o financiamento. E autônomo, como é que funciona quando é autônomo? Então, o autônomo é o seguinte, você pode comprovar a renda por movimentação bancária, tá certo? Fatura de cartão. Então, você tem que ir lá, vamos supor, movimentação bancária, você declara lá 5 mil, movimenta 5 mil, certo? Eu vou jogar no sistema 5 mil. Só que o sistema vai aprovar em cima de uma renda de 1.900. Mas por quê? Tá? Porque 1.900 é o teto pelas contas da Receita para você ser isento e não declarar imposto. Acima disso, você tem que declarar imposto de renda, tá certo? Então, o profissional liberal, o autônomo, se ele tem uma renda acima, ele tem que declarar, formalizar aquela renda, pagar um imposto... Através do imposto de renda. Através do imposto de renda, tá certo? E questão já pegando o gancho, né, de prazo de imposto de renda. Tá? O banco aceita a declaração até 30 dias após a obrigatoriedade, ou seja, a obrigatoriedade é dia 30 de abril de todo ano, né? Então, declaração feita até dia 30 de maio, o banco vai aceitar. Após isso, não aceita. Não aceita. Aí isso tem que esperar o ano que vem. Só no outro ano para ele financiar. Isso mesmo, movimentação bancária aceita, mas nessa condição, o sistema não vai aprovar. Mas antes aprovava, muito tempo atrás aprovava, tá? Hoje não aprova mais. Não, bacana. Então, por exemplo, se o cara tem empresa, como é que funciona? A empresa vai depender. Por quê? Então a gente tem que ver se a empresa é limitada, se é microempresa, se ela é EIRELI, se é o MEI, tá? Tem várias opções aí. Várias opções. Então vamos pegar um aí que tem muitas empresas hoje em dia que é o MEI, né? O MEI aceita? Aceita. Porém, não pode ser emitido pro labore.
né? Que é o contra-cheque aí do empresário. Se a pessoa declarou imposto de renda e colocou lá que aquela renda é do MEI, o banco vai aceitar por conta da declaração do imposto de renda, desde que aquela declaração também ela atinja a obrigatoriedade de declarar. Mas por que isso? Acima de 1.900. Isso. Vamos supor, a obrigatoriedade de declarar, se eu não me engano, ela é 24.599 anual. Então, acima disso, é obrigado a declarar. Se eu declarei lá 20 mil de renda de MEI, o banco não vai aceitar a declaração. Aí não faz financiamento. Não aceita que é documento para o financiamento. Aí seria o caso Teria que ter outro documento. O documento, tá certo? Então, o MEI aceita desde que o imposto em renda declarado seja aceito. Atenda à obrigatoriedade, tá? Já quem é empresa limitada pode fazer o Prolabore, tá? Desde que seja sócio da empresa administrador, então tem uns termos técnicos ali que a gente vê com o contador, mas pode ser aceito sim. ERE, empresário individual também. Na minha casa foi assim, né? Quando eu fiz o financiamento, fiz o Prolabore, fiz o imposto de renda, passou tranquilo. Tranquilo, paga o imposto, tudo certinho. Se tiver tudo certinho, dos impostos pagos, tranquilo. Não pode simplesmente, vou emitir um Prolabore aqui de R$1.000 e vai. Não, tem que comprovar que pagou o imposto, tá? Entendi. Não, então, nós falamos aqui da aprovação do crédito, né? Tem que levar toda a documentação, comprovante de residência, comprovante de renda, né? Que essa renda, pessoal, é muito importante a gente saber, né, Gustavo? Isso. A renda é a principal coisa que vai limitar o financiamento da pessoa. Né? É o que vai limitar, é o que vai falar se ela pode ou não financiar e quanto que ela vai poder financiar também. Entendi. Né? Eu vou fazer uma abordagem aqui, às vezes, como se eu fosse atender o cliente. Né? O cliente, quando ele chega lá, o que é a primeira coisa que eu pergunto? Né? Questão se ele é solteiro, tá certo? Se ele tem filhos, se tem mais de 3 anos de carteira assinada, se possui imóvel no nome, tá certo? Imóvel no nome para quê? Para saber o empreendimento, se ele vai enquadrar lá como Minha Casa Minha Vida, se não vai, certo? Se ele não tem, mas se ele já financiou, eu financiei, tem 3 anos e não tem mais o imóvel. Pode ser que naquele financiamento ele foi beneficiado com Minha Casa Minha Vida, hoje não é mais. Então ele não ganha mais o subsídio, né? Ele não ganha mais o subsídio. Mas os juros do Minha Casa Minha Vida ele ganha, ele pega. Na verdade, assim, ele pega uma taxa menor, mas não aqueles, hoje que os 5% ele não consegue mais. Não consegue. A taxa dele vai ser em torno de 7%, 6,66%, dependendo da então situação. vai ser essa diferenciação se o cara já teve uma casa pelo Minha Casa Minha Vida. Isso, Minha Casa Minha Vida. Então tudo isso a gente analisa, né, e solicita documentação para ele, faz a simulação na hora, questão dependente para aumentar subsídio. Sim, eu estou fazendo focando mais ali no Minha Casa Minha Vida, né? Que é o grande, né? A maior parte ali do financiamento é Minha Casa Minha Vida. Isso. Mas aí... Quantos por cento mais ou menos assim de Minha Casa Minha Vida lá para SBPR? Hoje a gente faz aí na faixa aí de uns 85%. 85% do Minha Casa Minha Vida? 85%. Tanto no Minha Casa Minha Vida nem no SBPE o correspondente pode cobrar pelo serviço de financiamento? Não. A gente não pode cobrar por nenhum serviço oferecido pelo banco. Tá? A única coisa que a gente pode oferecer a mais, né? A mais, que a gente faz lá também, né? Que é o despacho imobiliário, que é questão de prefeitura, cartório para registro do contrato. Por quê? Às vezes o cliente não tem tempo de fazer isso. Né? Então, para acelerar, após a assinatura do contrato, você tem um prazo para fazer isso. Sim. Então, a gente entrega pronto na mão do cliente, né? Aí por esse trabalho aí se cobra a parte. Isso, a gente faz o recibo, tudo certinho, mas eu quero financiar, quanto que é para mim financiar? Não te cobro nada. Tá? A Caixa, não é que ele trabalha de graça. Isso. A Caixa que faz o pagamento direto para você. Né? Isso mesmo. Por cada processo que foi feito ali, a Caixa vai lá e vai te pagar. Isso mesmo. Agora tem um detalhe, nem todos os processos de financiamento a gente pode fazer. Tem algumas exceções que são feitas pela agência, tá? Então, quando cai um caso desse na nossa mão, a gente orienta o cliente, explica do financiamento e orienta o cliente a procurar a agência. Nesse caso, ele tem que ir lá procurar a agência. Nesse caso, seria, por exemplo, uma reforma. Uma reforma seria. A gente não faz mas a gente aconselha o cliente ir na agência. A gente nem, nesse caso aí, eu nem falo nada de reforma. Porque eu não sei taxa, prazo, documentação, nem nada. Eu já deixo o cliente ir na agência e tentar resolver. Entendi. Beleza. Tá? Gustavo, explica pro pessoal aqui a diferença do financiamento, aquisição de terreno e construção para o imóvel novo, porque tem muita gente que tem essa dúvida ainda. Entendi.
Aquisição de terreno e construção, né? Vamos supor, eu quero construir uma casa, não tenho terreno. Vai ali, nossa, do lado, na quadra de baixo da minha rua aqui onde eu moro, tem um terreno para vender. Aí você vai lá e fala, não, então eu vou adquirir o terreno e financiar a obra. Sim. O vendedor fala assim, eu aceito o financiamento. Tá? Só um detalhe aqui. O dono do terreno que vai fazer a venda desse terreno, ele tem que aceitar fazer a aquisição e construção. Por quê? Geralmente demora de 60, 90, 120 dias para o dono do terreno receber o dinheiro da Caixa. Mas se você tiver argumento para conversar com ele, você consegue conversar e negociar essa questão, né, Gustavo? Às vezes, por exemplo, dá um sinal para segurar o negócio, né? Faz um contrato, dá um sinal e faz essa questão porque daqui tantos dias ele vai receber o lote. E outra coisa, hoje em dia também é difícil você achar uma pessoa que tem um dinheiro à vista para pagar, né? Então, às vezes o terreno lá está para vender tem muito tempo. Está parado tem 2, 3 anos. O que é 90 dias, né? Então acaba fazendo o financiamento. Então você vai adquirir o terreno da pessoa, do vendedor, e fazer a construção. Aí entra a parte da King aqui, como construtora, né, vai analisar o projeto que você tem para apresentar, né, vai te passar a questão do custo disso tudo, né, e a gente simula isso, né, aquisição, o valor do terreno e o valor da obra. Então, assim, resumindo, a aquisição e construção é para a pessoa que não tem o terreno e quer ter a casa própria. Então ela vai escolher o terreno e vai financiar junto a construção em cima do terreno. Então ela vai pagar um só financiamento para o terreno e para a casa. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Financia depois que eu já deve ter informado já para todo mundo aí, né? Depois de construído, né? Só a verba no cartório que a obra está realizada, está concluída naquele terreno. Sim. Só isso. E o imóvel novo, né? O dono do terreno, né, ele acabou de construir aquele imóvel, tá lá, nunca foi habitado, imóvel novo, tá certo? Agora tem uma questão, tá? O ano passado, imóvel novo, tô falando Minha Casa Minha Vida, tá certo? Só poderia ser construído e vendido por pessoa jurídica, tá? Esse ano não, pode ser vendido por pessoa física, tá certo? Mas desde que a solicitação do alvará, do ABITS, né? E principalmente, né, um dos itens lá, que é a ART, né? Que é a anotação de responsabilidade técnica, né? Tem um campo lá de empresa contratada, tá certo? Tem que ter o nome da construtora, com quinagem construtora, tá certo? Que executou aquela obra. Que executou aquela obra. Por quê? Você contrata o serviço do Eduardo. Ele é um engenheiro que assina e emite a ART. Mas qual que é a empresa que construiu? A King Engenharia. Né? Então aí que a Caixa vai entender que aquele é um imóvel de pessoa física, mas que foi construído por construtora. Sim. Aí passa como imóvel novo. Então, resumindo, aquisição e construção. A pessoa vai comprar o financiamento, é como se fosse comprar um imóvel na planta, né, Gustavo? Isso. Uma aquisição é comprar um imóvel na planta. Vai comprar o terreno e vai construir a casa ali. Então a pessoa vai acompanhar todos os passos da construção da casa dela. Imóvel novo, a pessoa vai lá, viu a casa pronta, quero comprar essa casa. Pronto, entendeu? O imóvel está pronto e vendeu. Como é que faz para chegar no imóvel pronto? O cara tem o terreno, fez o investimento todo do bolso dele, até o momento não pegou dinheiro da Caixa, né, Gustavo? Fez o investimento todo do bolso dele, averbou no cartório, a matrícula, a BITS, tudo, alvará. O detalhe principal desse negócio de vender imóvel novo, a ART, anotação de responsabilidade técnica, ou a RRT dos arquitetos, podem também ser como contratado lá. Isso. Então, tem esse detalhe. O que eu conto sempre que aconteceu comigo e por que eu gosto, eu prefiro trabalhar com aquisição e construção do que trabalhar com imóvel novo. Eu em 2015 mais ou menos, Gustavo, não sei nem se você sabe, 2015 eu peguei e convenci meu pai a fazer um investimento de construir uma casa para vender. Aí nós compramos um lote de 70 mil, investiu mais 70 na construção da casa, com muro, pôs casa bonitinha. Só que aí até sair a verbação da casa foi uns 3 meses. Enrolou, documentação, né? 3 meses. Dentro desses 3 meses, a casa foi assaltada 3 vezes. Roubaram a fiação. Roubaram fiação,
roubaram a porta, roubaram janela, roubaram o portão de entrada da casa, roubaram tudo. Nós tivemos um prejuízo de lá mais ou menos uns 9 mil reais, 8 a 9 mil reais. Então, um negócio que era para ser 140 foi para quase 150 mil de custo. A gente vendeu por 170. Então, teve um lucro líquido ali de 20 mil reais. Meu pai virou para mim e falou assim, se eu tivesse colocado esse dinheiro CDI, né, no banco, tinha rendido mais e tinha me dado menos dor de cabeça. Por isso que eu prefiro trabalhar com aquisição e construção. E tem um detalhe também, né? Aquele negócio, você constrói a casa lá, e se amanhã você não vende? O dinheiro está imobilizado, você não consegue virar. Exatamente. Você não sabe o cliente específico, que hoje a Caixa pede no mínimo aí 20% de entrada, então o cliente tem que ter o recurso, ou então você vai ter que permutar em alguma coisa, ou tem que ter um fundo de garantia bom para reduzir essa entrada e você poder vender o imóvel. Teve até bom você ter tocado nessa parte aí do 20% de entrada, porque muita gente que está começando, né, muita gente virou até meu aluno, fala assim, e eu falo muito, esse negócio dá para começar sem dinheiro, né, Gustavo? Dá para começar a trabalhar, a construir casas financiadas sem dinheiro. Por que dá para construir casas sem dinheiro? Se você vai fazer um financiamento de 200 mil reais, o seu cliente precisa ter no bolso 40 mil reais. Se ele não tiver os 40 mil reais, ele não constrói, ele não consegue o financiamento. A não ser que você, sei lá, pega 20 mil reais de entrada, divide os outros 20 mil. De alguma forma, ele tem que te repassar esses 20 mil reais. Outra dúvida que me aparece muito, o pessoal acha que os 20% tem que passar para a Caixa. Entendi. No começo dos correspondentes era assim. Tá? Assim? Era assim, tem 10 anos que eu trabalho com isso. Então no começo era assim mesmo, você depositava numa conta específica do banco, né? Ficava travado. Isso. A Caixa ia lá, congelava, no dia da assinatura, depois ele pegava e liberava todo o recurso para o vendedor. Hoje não há necessidade, tá? Então vamos supor, você tem a entrada lá para acertar. A Caixa não quer saber, o banco não quer saber se você pagou à vista, pagou parcelado, permutou alguma coisa. Ela não quer saber disso. Ela entende que já negociou, já está tudo pronto. Ela entende que já está negociado, que já está fechado o negócio. Ela nem quer saber desses 20 mil, né, Gustavo? Não quer nem saber. Nem quer saber. Se amanhã você for lá, que o construtor não... Pegou o dinheiro e fugiu. Administrar. Eu já puxar outro gancho aqui, né? O que acontece? O financiamento é administração própria. Tá? Então a gente tem a construtora, né? Às vezes tem um empreiteiro, não sei. O dinheiro cai na conta do cliente. Tá? O cliente tem que repassar esse recurso para a construtora. Tá? Hora nenhuma a construtora ou empreiteira entra no contrato de financiamento. Tá? Então é responsabilidade do cliente. Então por isso que é importante ter um contrato bem feito, bem elaborado, né? Porque já aconteceu de cliente pegar, caiu o dinheiro na conta, às vezes estava devendo cheque especial, pegou o cheque especial lá e ficou por isso, né? E para pagar depois. Então tem que ter todo esse cuidado. Eu tenho um cliente até hoje, já tem 1 ano e pouco, que está devendo um valorzinho aí, mas uma hora dá certo. Sempre. O que a gente aconselha aí, né? Que a gente vê muito disso acontecer, às vezes fazer uma procuração, deixa bem conversadinho no contrato, falando que aquela procuração específica para aquele recurso que vai cair na conta, até porque você não vai depender do cliente ir lá na Caixa, no banco, para fazer transferência, né? Você já tem a procuração que te dá poderes para fazer isso naquela conta específica durante as medições de obra, né? Então, assim, é um custo a mais que você vai ter, mas que facilita. Facilita, né? E ajuda, né? Isso, é só uma sugestão aí. Bom, então nós falamos sobre aprovação do cliente, né? Levou documentação, aprovou. Qual que é o próximo passo? Então, aí o cliente ele foi lá, né? A gente simulou, fiz as perguntas, passei a relação de documentos, levou a documentação, a gente faz a aprovação. Conforme for, a gente faz até na hora, tiver tudo certinho. O cliente já sai de lá sabendo. Na hora ali para o cliente. Isso, tem 3 condições, né, na questão de aprovação. Ou o cliente pode ser aprovado, né? Ou ele pode ser negado, ou a avaliação dele pode ser condicionada. Vamos falar do negado. O que pode negar um financiamento? Restrição com o banco, tá certo? Se tiver algum tipo de restrição aí, pode negar o financiamento, né? Comprometimento de renda, vamos supor, você tem uma renda aí de 3 mil, você pode comprometer 30% dela, né?
Aí você levou a documentação do correspondente, a gente fez a análise lá, você pode financiar com a prestação de até 900. Mas você omitiu que tinha um financiamento de imóvel, de carro, de ou moto, algum empréstimo, que dá R$1.000 de prestação mês. Vixe. Na hora que eu vou lá no sistema fazer a aprovação, nega. Motivo, comprometimento de renda. É porque a Caixa tem contato direto com o Banco Central. Isso. Então, qualquer lugar que o cliente tiver um empréstimo, um financiamento, qualquer coisa, né? A Caixa vai ter essa informação, vai conseguir captar esse cliente. Até ano passado não pegava, né, Gustavo? Não, até o ano passado não pegava. Até o ano passado não pegava isso, mas a partir do início desse ano já começou a pegar. E eu falo muito nas minhas aulas, nos meus vídeos, que de vez em quando a gente tem que começar a pensar como agência Caixa, né? Sim. Como uma pessoa que está emprestando dinheiro. Por quê? Se a pessoa ganha R$3.000 e ela já tem um empréstimo lá de 1.000, que ela paga todo mês, R$1.000, aí você vai pegar e vai emprestar mais, sei lá, R$150 mil, R$200 mil, para ela pagar mais 900, mais R$1.000 de parcela. Então a pessoa ficou ali atolada em dívida, entendeu? Ela tá em R$1.000 para passar o mês, porque o resto é tudo dívida. Então, assim, eu não sou contra, não. Tem que realmente pesquisar mesmo. Porque quanto maior a inadimplência, né, menos dinheiro volta para a Caixa e menos ela vai liberar depois de financiamento de novo. Justamente. Né? É um ciclo, né? É um ciclo isso. Justamente. Então, hoje você vê que eu não tenho esses dados, né, que é do banco, mas a gente escuta aí do dia a dia, né, com o índice de inadimplência alto. Um dos fatores é esse. O cliente financiou, tinha muito comprometimento de renda, né? Então acaba que no final não dá conta de pagar a prestação. Isso é ruim, porque pode ser em 3 meses você ficar com inadimplência com o banco, certo? O banco vai notificar, tem um prazo para regularizar, não regularizou, perde o imóvel. Leilão. Vai para leilão. Vai para leilão. Então, para reverter isso é complicado. Né? E às vezes você não consegue nem negociar. Então, nesse caso, o cliente tem que procurar o banco. Então, quando o cliente for, como é que fala? Negado. Negado. Tem que resolver a situação dele para ver o que é, vai até na agência, né, Gustavo? Aquele caso lá do meu cunhado foi isso, a gente foi lá, resolveu dele e logo já liberou o financiamento. A gente viu questão de 30 dias, né? 30 dias. Depois que a gente viu o que era o problema, foi lá, resolveu, 30 dias liberou. Bem tranquilo. A gente vê o motivo e fala para o cliente, a situação é essa. Ou direciona a agência, né? Ou informa, não, faz isso e isso, né? Você tem um comprometimento de renda, ou você quita, né? Ou transfere, não sei. E que a gente tenta de novo. Sim. E outra coisa, né? É de imediato, né? Que às vezes, vou transferir agora, amanhã já libera? Não. Tem um tempo que o sistema leva para liberar, né? Para reconhecer isso. Foi 30 ou 40 dias e liberou. Não tem prazo específico, né? Então tem como a gente garantir isso também. Aí é certo que vai dar certo, que vai aprovar? Não é garantido também, porque eu dependo do sistema. O sistema me aponta, eu falo, é isso. Amanhã eu posso te aprovar e dar outro erro. Né? Exatamente. Né? E a questão a outra aprovação, que é o condicionado, que é justamente, tem 2 situações. Uma é condicionado porque já tem um comprometimento de renda. Né? Então, às vezes tem um financiamento que paga R$100 ali, alguma coisa assim. Um empréstimo, um financiamento de carro, qualquer coisinha de moto, né? E condicionar a renda. E prejudica no financiamento. Não libera os 30%. O que ele fala em condicionar é isso. Não libera os 30% da renda do cliente. Isso. Então ele tem que ajustar isso. Ou então, eu já vi casos do cara financiar mesmo com a renda comprometida. Isso, né? Porque tem casos que mesmo comprometendo a renda, é o valor ideal ali para ele financiar. Para ele financiar. Então não quer dizer que não aprova. Aprova, mas uma prestação menor. É uma condicionante. É uma forma da Caixa te ajudar o cliente a não gastar mais do que ele pode. Isso mesmo, justamente. E o aprovado é que aprovou dentro da margem ali, né, que necessária. E pronto. E toca o barco aí, né? Tem o caso também, quando dá condicionado, do cara que às vezes falta um relacionamento. Bem lembrado. É a segunda opção, né? Às vezes era mais um motivo, sim, o banco não estava trabalhando dessa forma. Antigamente, aprovava ou condicionava ou negava, mas essa nova condicionante é o seguinte. O que o banco entendeu? Que a maioria dos clientes tem conta em outro banco, né? E vai na Caixa só para fazer o financiamento. E não quer ter conta na Caixa, não quer ter cartão de crédito, relacionamento, nem nada.
O banco também é comercial, não é habitacional. Eu estou falando assim, por experiência, tá? Eu não estou falando em nome da Caixa. Deixar bem claro aqui, né? Porque eu sou um representante Caixa, então eu estou falando o que a gente vivencia, né? O cotidiano. O que observa, né? Da prática mesmo. Isso, eu não posso falar nada em nome do banco, né? E sim do que a gente tá vendo. Então, o que acontece? Falta de relacionamento. Tem nada com o banco? Então vamos abrir uma conta, vamos fazer um relacionamento. Movimentação. É de imediato? Também não. O banco tem que reconhecer que você é cliente Caixa, né? E ver se aprova. Né? Então pode continuar condicionando ou pode aprovar. Na maioria dos casos que a gente vê, aprova o valor total dos 100%. Não, beleza. Então, questão de aprovações, a primeira parte ali com o cliente, eu acho que não tem mais dúvida não. Tranquilo. Apareceu alguma dúvida aí em relação a isso? Não, né? Não? Questão de restrição nem se fala, né? A primeira coisa é verificar se o cliente não tem restrição. Principalmente. Às vezes condiciona. Será. Às vezes a pessoa tem um relacionamento com o banco já, tudo certinho, belezinha, mas teve uma restrição recente. O que acontece? O sistema puxou que teve inadimplência recente. Ela vai considerar que vai pôr interrogação. Não é bom pagador, né? Não é um bom pagador. Então vamos ver o que vai movimentar a partir de agora para saber se vai ter outra restrição ou não. Sim. Então espera um tempo de novo para tentar aprovar. Então é outro motivo aí de condicionar. Não, beleza. Deixa eu ver outra pergunta aqui que nós recebemos uma enxurrada de perguntas. Isso que eu já perguntei e tal. Ô Gustavo, Minha Casa Minha Vida vai acabar? Não tem nenhuma informação, tá, do banco referente a isso. Houve muita especulação aí, né, quando o governo, que ia ser um tal do Minha Casa em Brasil, que ia mudar. Então, assim, formalmente confirmado, a gente não tem essa informação. Tá? E geralmente, assim, quando muda também, de uma hora para outra, todo mundo fica do dia para noite. Do dia para noite. A gente é a última a saber. Às vezes o cliente chega lá, mudou isso? Deixa eu ver porque eu não estou sabendo. Pode acontecer também. A gente é o último a saber. Então, Minha Casa Minha Vida não vai acabar, vai continuar. Tem recurso aí, né? Até onde a gente sabe, até o final do ano, né? Isso, Por esse ano ter atrasado um pouco, né, Gustavo? Às vezes vai até o final do ano. Né? O pessoal fica muito assim, mas a Caixa não tem mais recurso. O que acontece? É uma dotação orçamentária. Eu tenho aquele recurso destinado naquele ano. Então, geralmente, quando dá outubro, novembro ali, começa a ter escassez de recursos. É porque já financiou aquele tanto. Né? Então, começa a travar um pouco. Então, libera um pouquinho, para não também cessar de uma vez. Sim. Tá certo? Não acabar tudo no ano. Então, não acaba assim. Tá certo? E quando volta no outro ano. Esse ano demorou um pouquinho mais, né? Liberou o recurso em março. Teve várias modificações aí, em questão de financiamento, queda de subsídio, enquadramento de empreendimento, e várias coisas que foram reduzidas, né? Então, mas o governo estava ajustando isso aí. Teve uma coisa que, por exemplo, tinha muita cidade que o Minha Casa Minha Vida era 95 mil. Isso. Foi para 130, 140 o teto do Minha Casa Minha Vida. Então, se você estava construindo uma casa, né, tendo que fazer caber dentro do orçamento, uma casa de 95 mil com o terreno, você ter uma margem de mais 50 mil, 140 mil, né? 40 mil de margem, você constrói casa melhor, consegue atender melhor os clientes. Né? Isso mesmo, dessa forma. Então não foi de todo ruim também, não. Foi não, de jeito nenhum, foi bom. Bom, Gustavo, o pessoal me pergunta muito, inclusive dentro do meu curso de financiamento eu tenho uma aula sobre isso. Tem como fazer um financiamento à entrada zero, Gustavo? É possível. É raro, mas é possível. Entrada zero, o que acontece? Eu acredito, vou pegar por um exemplo aqui, um imóvel de valor menor. Tá? Um imóvel de valor menor que o subsídio ele vai suprir aquela entrada. Vamos supor, vou pegar um imóvel de 120 mil. Tem que simular para ver. Então, o cliente lá tem condição de financiar 100 mil e ele ganha um subsídio de 20 mil. Entrada zero. Não paga nada de entrada. Mas tem um ponto positivo e tem um ponto negativo nisso. Primeiro ponto positivo, você vai atender um cliente que antes não tinha condição de comprar uma casa. Isso mesmo. Ponto negativo, você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para iniciar a obra. Porque se o cliente não tem o dinheiro, quem tem que ter é você. Então, por um lado é bom, por outro lado é ruim. Entendeu? Se você não tem dinheiro no bolso para poder fazer esse investimento inicial, a Caixa vai pagar, vai depositar os 120.
terreno para o dono do terreno e a obra, né, para o construtor. Mas você precisa ter esse recurso para iniciar a obra dele e conforme vem as medições você vai recebendo, né, Gustavo? Justamente, dessa forma. Primeiro você aplica o dinheiro na obra, depois você é reembolsado. Exatamente. Dessa forma. Gustavo, que é, muita gente me pergunta também, o tal do overprice. Explica aí pra gente, sim, o que você entende de overprice, né? O que acontece? A entrada hoje é 20%, né? Sim. Então a gente vê acontecer muito aí, que assim, em vista do banco, eu acredito que seja até errado, né? Mas estou vendendo um imóvel hoje, estou pedindo 140 mil. A gente sabe que o banco pede 20% de entrada, que seria os 28, né? Sim. Então financia lá os 112, né? Mas eu tenho entrada, não tem nenhuma entrada. O que eu vou fazer? Eu vou subir o valor do imóvel. Vou falar que eu estou vendendo lá por, sei lá, 170. Certo? 170. Que dá Daria a entrada isso. E ainda 2 de troco. Isso, é um pouquinho mais. 175 eu acho que dá perto dos 140 mil. Então assim, eu financiaria os 140 mil sem entrada, tá certo? E tá tudo certo. Então assim, no contrato de compra e venda particular, vai os 140. Contrato do banco, 175. Tá? Só que tem um detalhe, tá? Esse imóvel tem que ser avaliado nesse valor. Não adianta eu falar que eu estou comprando ou vendendo por 175, mas ele foi avaliado 150. Por quê? A cota de financiamento ela é aplicada sobre o menor valor, que seria de avaliação ou o valor de compra e venda. Tá? Então, se eu tenho 175 no valor de venda e 150 de avaliação, os 80%, os 20% de entrada são 150. Então, financia 120, tem que dar 20 mil de entrada. Tá certo? Exatamente. Então o pessoal faz isso, aumenta o valor do terreno, ou da obra, ou do imóvel pronto ali, para poder financiar mais e dar menos entrada. Assim, eu sou um pouco contrário a isso, porque eu chamo isso de uma venda não saudável. Por quê? Na hora de aprovar com o engenheiro, já é difícil se for no valor normal, né, Gustavo? Isso. A gente sofre muito no valor normal da obra, sem fazer nada de diferente, o terreno no valor normal de mercado. A gente já tem certa dificuldade de negociar com os engenheiros, né? Eles avaliam um pouco a menos, né? E a gente tem que ficar ligando e conversando, explicando, né? Às vezes até contestar um laudo, né? E a gente tem essas dificuldades. Imagina se fizer isso, aumentar 20 mil, 30 mil em um imóvel, né? É um valor muito, muito alto, eu acho, para poder realmente passar assim, né? Entendi. É isso mesmo. E outra coisa, imóvel pronto. Você vai ter que pagar a taxa da engenharia para o engenheiro ir lá fazer a vistoria. Então você vai desembolsar um recurso já de início, né? E se ele não avaliar o que você precisa, ou você vai ter que dar entrada, ou você perdeu 750, que é a taxa da engenharia hoje. Então, sim, você corre esse risco. Corre o risco de perder o dinheiro ali. Então, sim, você tem que, tem essa opção, né? Não é certo, né? Mas tem gente que faz ali. Então, assim, se o engenheiro avalia esse valor, então ele entende que é um valor de mercado, né? Então, se passar, passou. E aí tenta fazer. Aí você tem 2 problemas. Você tem o problema com o engenheiro, a Caixa, e se não der certo, você tem um problema com o cliente. Porque daí como é que você vai explicar para o cliente o que é overprice? Entendi. O cara não vai entender. Ele tem que ter ciência. Se não der certo, sua entrada aqui é de 40 mil. Você tem um dinheiro, você quer correr o risco? Né? Exatamente. Então o risco é do cliente. O risco é do cliente. Não adianta depois querer contestar, porque é mais complicado. A gente já vai entrar nesse assunto aí também. Bom, o Carlos Eduardo perguntou aqui, quais os erros mais comuns no primeiro financiamento? Você tem experiência lá, você atende muita construtora, muita gente, né? Autônomo também. O que você vê lá assim que dá mais problema no primeiro financiamento? No primeiro financiamento? Nos primeiros do cara lá. Às vezes o cliente compra um imóvel, né? Ele ilude muito, né? Ele acha que é uma coisa, né? O produto na verdade é outra. Às vezes ele acha que vai dar conta de arcar com aquela despesa, né? E no final ele não consegue. Depois ele está lá querendo vender. Nossa, eu não dou conta, eu preciso vender. Né? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido aí. Né? Mas eu falo assim, os principais erros, os erros mais comuns do cara que é engenheiro, do construtor. Entendi. O que é os erros que ele erra no processo? Do processo? Que acaba... Porque assim, o cliente quer os negócios para ontem. Né?
Se você erra algum documento, né, e manda para o correspondente errado, até ir lá, bater, voltar e vir saber que está errado, foi no mínimo uma semana. Sim. Então, assim, é tempo que você perde, né? O que você vê de mais erro, assim, acontecendo nos financiamentos? Eu vou ver mais, assim, nessa parte da questão de aquisição de terreno de construção e tudo mais, porque a parte da engenharia é uma parte que eu recebo, né, já pronta ali, eu não consigo detectar ali. Que é questão de valores, né? Questão do terreno. Estou negociando por X, coloco outro valor. Construção, tá? Construção é Y e coloca um outro valor. Na hora que o engenheiro vai lá, faz a vistoria e aprova aquilo lá, aconteceu recentemente. Né? Um caso assim, eu tenho que falar, nossa, o engenheiro equivocou, na verdade não vai usar esse material, vai usar outro material aqui, vai encarecer a obra. Tem que contestar, pedir para ver, reavaliar, ver se aprova no valor que ele quer. Entendi. Tá? Ó, pra vocês verem o que acontece que ele falou. O engenheiro ou o profissional, o construtor, ele preenche a planilha de forma errada e é aprovada. E depois que é aprovada, é muito difícil de alterar, né? Mais complicado. Então, olha a responsabilidade que você tem de fazer essa planilha, né? Você tem que fazer ela muito bem feita. Uma vez aprovada, fica difícil de você ir lá e contestar. Então ele falou que acontece, né, de alguns profissionais errarem na hora da elaboração da planilha. Isso mesmo. Tem um detalhe que eu friso muito, Gustavo, que assim, o pessoal do mercado, né, na hora que vai construir uma casa, geralmente chama o pedreiro ali, o Zezinho, o João, vai lá e constrói direto com o pedreiro. Sim. Né? Dentro do financiamento, é obrigatório ter o envolvimento do engenheiro, né? Sim, obrigatório ter o envolvimento do engenheiro. Tem que ter um engenheiro ali para fazer o projeto, para fazer os projetos complementares. O engenheiro arquiteto, né? Todo pessoal. Técnica de edificação pode construir casa até 80 metros quadrados. A Caixa aceita também. Então, no financiamento, nós somos valorizados. Porque a gente sofre isso, sabe, Gustavo? Da gente não ser valorizado no mercado, de ser contratar direto a mão de obra e não contratar os engenheiros. Então, aqui, sem um engenheiro, você já viu passar sem RT lá? Até porque ele é responsável por aquela obra. Se acontecer alguma coisa, ele é responsável. Inclusive, vamos supor, se um engenheiro ou arquiteto, né? Um técnico, né, de edificação, ele assinou lá, acompanhou, futuramente essa obra deu um problema. O que o cliente vai fazer? Vai notificar o construtor. Tá? Então ele tem que reparar aquele dano. Não reparou, o que o cliente tem que fazer? Ele tem que notificar a Caixa. Ó, o engenheiro aqui, ó, assinou aqui, não foi lá, reparou o dano, certo? Estou perdendo a garantia da casa aqui. O que o banco vai fazer? Ele vai bloquear, digamos assim, no sistema esse engenheiro de fazer qualquer outro processo, de assinar qualquer outra RT, tá certo? Projeto e tudo mais no banco. Então, ele não financia, ele não passa mais como responsável técnico em qualquer processo, até regularizar. Já tive casos assim, tá? Estava com pendência lá, o engenheiro teve que correr atrás da obra, regularizar, o cliente fez um documento específico lá, mandou para o banco, aí regularizou. Poder regularizar. Então, olha a responsabilidade também que a gente tem, né, Gustavo? Sim. De fazer uma obra bem executada e depois dar essas garantias para o cliente. Justamente. A gente sabe hoje em dia que tem muito arquiteto, engenheiro aí, que pega e só assina a documentação e nem vai lá na obra ver, né? Então, não sabe o risco que está correndo. Não, bacana. Ô, Gustavo, uma dúvida que muita gente me pergunta, e eu acho que eu vou ajudar muita gente te fazendo essa pergunta. O correspondente pode atender outra cidade? Pode. O correspondente pode atender outra cidade sem problema algum. Já fiz financiamento em algumas outras cidades, até em outro estado, sem problema algum. Desde que seja uma conversa clara, né, entre as agências. A agência de lá da cidade que vai ser feito, que vai assinar o contrato, tá certo? Ou da cidade que você é vinculado, porque o correspondente é vinculado a uma agência. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que reportar ao meu supervisor, explicar a situação e ter autorização para fazer isso. Inclusive aqui, para eu fazer aqui, eu tenho que ter uma autorização, eu não posso sair, né, fazendo do jeito que eu quero. Então, assim, desde que tenha tudo certinho, conversado entre as agências, explicando o motivo, é possível. Por quê?
Se na cidade tem algum correspondente, tá certo? Por que não fazer lá? Ele tem preferência. Ele tem preferência, né? Então, assim, tem que saber o motivo, ele não está fazendo, às vezes tem uma demanda excessiva lá e não consegue atender, né? Eu tenho outro correspondente que não consegue atender, né? O cliente já tem contato comigo aqui, me conhece, prefere fazer isso comigo, então dá para fazer sim. Muitos dos meus alunos, Gustavo, mora, né, em cidades que os correspondentes nem conhecem essa modalidade de financiamento, sabe? E daí, por falta de conhecimento, eles falam que não faz e às vezes falam que até não existe essa modalidade de financiamento. O que pra gente aqui às vezes é muito comum, né, uma linguagem que a gente usa que é muito cotidiana, né, Gustavo? O que a gente fala aqui, a gente vive todo dia. Para muita gente aí, para muitas cidades, isso é novidade. É novidade, né? É novidade. Então, pode acontecer de alguém que está nos assistindo ir lá e falar assim, Gustavo, eu preciso fazer um caso aqui, te chamar e você auxiliar, como é que funciona? Não, a Caixa permite isso? Você fala, não, o que eu posso fazer é orientar, passar a orientação, já aconteceu isso uma vez comigo, né? Era de outro estado, o correspondente perdido, não sabia de nada, né? Era novo naquilo, né? Então assim, o normativo é um, o que eu tenho aqui ele tem também, então eu acredito mesmo, que o produto é o mesmo, trabalhado no nível nacional. Então a gente orienta, né? O cliente não está sabendo orientar, tem alguma dificuldade, correspondente, vamos lá na agência, vamos tentar resolver, tá? Sentiu alguma dificuldade por parte do correspondente, procura a agência. A agência ali é o principal, é ela que vai te ajudar, né? A agência não está ajudando também. Opa, tem alguma coisa errada. Será que realmente ali não faz essa modalidade? Tem algum problema nesse sentido? Tá? Então, busca um 0800, né, do banco, né? Busca um saque, busca uma informação para poder esclarecer o que está acontecendo. Ouvidoria ou saque para ter uma resposta, né? Por que não faz e o que está acontecendo? Porque às vezes por falta de conhecimento do gerente da Caixa também, do correspondente, às vezes por nunca ter feito isso, né? Eles falam que não faz e pronto, né? E outra coisa, gente, o normativo é extenso, tá? É muita exceção, é muita coisinha, você tem que ter detalhes, você não pode fazer nenhum comando, nem nada de diferente ali, igual eu falei no começo, começou errado, no final não vai dar certo, tá? Então tem que fazer uma coisa bem feita. Gustavo, você é vinculado a uma agência, não isso. necessariamente o cliente tem que assinar naquela agência. Ele é vinculado em vários. Isso, eu tenho um código por agência, né? Eu tenho 2 códigos, então tem 2 convênios, né? Mas essa pergunta foi boa, né? Porque tem essa questão de... Às vezes eles já têm um vínculo com uma... Ele já tem uma conta de relacionamento numa outra agência, eu quero fazer naquela agência, você faz. Eu não vou perder negócio por conta disso, né? Eu ganho por isso. Mas eu sou bem transparente, eu vou chegar no meu supervisor, falo, situação assim, assim, assado. Posso fazer? Pode fazer. Aí eu vou lá e faço, nunca tive nenhum problema, tá certo? Eu só não posso, vamos supor, pegar, citar empreendimento. Eu tenho um empreendimento que é feito em outra agência, então eu tenho que dedicar totalmente àquele empreendimento. Para quem não sabe empreendimento, né? É diferente do nosso negócio aqui. É diferente. É para empresas maiores e tal. Isso, constrói várias casas ao mesmo tempo, né? Não nessa forma individual que a gente está falando aqui. Então, assim, aí a gente vai na agência e combina. Se for o caso, já aconteceu de eu fazer um empreendimento em outra agência, teve que criar um outro código para me vincular lá para poder fazer o empreendimento. Entendi. Mas não impede, não. Entendi. Ô, Gustavo, fala um pouquinho pra gente das principais diferenças, né? Voltando lá no início, para o cliente saber, para quem está nos assistindo também, a diferença da tabela Price com a SAC. Isso eu não estou marcando aqui. É o sistema de financiamento, né? A SAC prestação é decrescente, Price prestação fixa, né? Igual o financiamento de carro. A SAC, vamos comparar uma com a outra, isso tudo vai depender da renda, né? Vamos supor o seguinte, uma determinada renda pela SAC financia lá 100 mil, pela Price financia 120, tá? Então o cliente pergunta, qual que é a melhor opção? A melhor opção é o cliente que vai determinar. Tem mais entrada, tem mais recursos para dar de entrada ali e financiar um valor menor, então a SAC seria o ideal, tá certo? Não tenho, eu tenho pouca entrada e eu preciso financiar mais, então a Price seria ideal. Mas qual que é a diferença? Então a questão da prestação, se a prestação é a mesma. Igual eu falei, a prestação SAC ela é decrescente. O que acontece?
A amortização ela é constante, tá? E os juros ela é maior. Sim. Conforme você vai pagando prestação, continua constante a amortização e os juros vem caindo. Então a parcela vai... A parcela vem caindo. Por isso começa lá, tipo, 900 termina com R$400. É decrescente. Sistema de amortização constante. Sim. Tá? Tabela Price, ela já é diferente. Né? Você começa pagando mais juros e amortizando menos. Com o passar do tempo, você vai pagando a prestação, vai invertendo. Né? Juros vem caindo, a amortização vem aumentando. O que é amortização, para quem não sabe? É o capital que você está devolvendo para o banco. Né? É os juros, né? É o principal que você devolve do que você financiou. Então, se eu devo lá 100 mil, paguei a prestação de 1.000. Desses 1.000, 400, vamos supor aí que é a amortização. Então, no próximo mês eu não vou dever 100 mil. Vou dever R$99.600. Tá? Porque amortizou R$400. Entendi. A amortização é os juros ou é o valor que está devolvendo? É o valor do capital que você está devolvendo para o banco. Entendi. O resto que paga, então, é o juros. O resto que você paga, né? O que compõe aí? A amortização mais os juros, né? Aquela taxa que você contratou anual lá. E seguro obrigatório, tá certo? Financiamento. Tem gente que pergunta, eu não quero pagar, quer venda casada. Gente, é o seguro garantia. Tá? Nele está incluso o seguro do imóvel, danos físicos do imóvel, tá? E o MIP, que é morte ou invalidez permanente. Aconteceu alguma coisa com o cliente, tá? Quito o saldo devedor. Tá certo? Vamos supor que são 2 clientes que compõem renda. Tá? Um primeiro cliente tem 70% da composição da renda, o outro tem 30%. Se acontecer alguma coisa com esse aqui, quita 70% do saldo devedor. Desse aqui, quita 30%. Tá certo? Não, mas financiou 2 pessoas, um tem renda, o outro não tem. Aconteceu alguma coisa com a pessoa que não teve renda, não aconteceu nada, continua pagando prestação. Tá? E aconteceu alguma coisa que financiou com a renda. Quem paga, quita o saldo devedor. Quita, né? Bacana. Gustavo, rapaz do céu, não está nem na metade das perguntas. Não, mas tem um detalhe assim que eu gosto de falar para todo mundo que faz a opção da Price, né? Porque a taxa ela é fixa, né? Tem de 5%, tem várias taxas aí, gente. A gente tem que simular para ver. Vamos pegar um exemplo que é uma taxa de 7%. Essa taxa ela é fixa ao ano, só que ambas, né, simulação, todo financiamento tem a correção. Né? Hoje no contrato fala que é o juros que remunera a conta poupança, que hoje é a TR. Né? Então, o que isso implica? Tá? O que implica? Atualizar o seu saldo devedor. Então, se hoje, durante um ano que você está pagando as prestações, né, na 12ª prestação, seu saldo devedor é 100 mil. Certo? Se houve correção na 13ª, tá certo? Já atualiza. Para compensar isso na tabela Price, para compensar essa atualização do saldo devedor, o que o banco vai fazer? Se aumentou meu saldo devedor, para compensar eu vou aumentar a prestação. Então minha prestação que era de 500 vai passar a 505. Entendi. Então vai variar. Aumenta um pouco. E na SAC faz o mesmo recálculo, só que a prestação continua decrescendo. Outra coisa que o cliente pode utilizar o FGTS como entrada? Pode. Que casos que não pode? Isso, desde que ele atenda às exigências. Né? Utilização do FGTS, a pessoa não pode ter imóvel no nome, não pode ter financiamento. Imóvel no nome, o que a gente considera? Na cidade que a pessoa trabalha ou reside ou em alguma cidade limítrofe a esta. Se tiver imóvel nessa região? Não pode usar o FGTS e nem financiar na Minha Casa Minha Vida. Se já tiver imóvel em outra cidade? Então, vamos pôr São Paulo. Por exemplo, eu moro 500 km de distância. Tem um imóvel lá quitado e vou usar o FGTS na cidade que eu moro, 500 km de distância, certo? Aí você pode usar o FGTS. Pode. Então tem que atender a obrigatoriedade da utilização. E outra, tem que ter mais de 3 anos de registro em carteira, tá? Consecutivos ou não. Então, somar todo o tempo de carteira, se somar der 3 anos, então você está apto a utilizar o FGTS. Não sei se você lembra. No meu financiamento, deu 3 anos e 1 mês. Deu 3 anos e 1 mês de carteira assinada e eu ganhei o dobro de subsídio, né? Isso. O dobro de subsídio lá. Não, na verdade não. É o filho, né, que dobra, né? É o filho que dobra. O benefício de ter os 3 anos é redução na taxa de juros em 0,5%. Aí ele conseguiu financiar mais. Ele consegue financiar mais só de reduzir 0,5% na taxa de juros. Entendi. Tá? Então, vamos supor, a pessoa, mas eu não trabalho de carteira assinada. Mas eu já trabalhei e tenho os 3 anos. Se você tiver algum fundo de garantia retido e atendendo às obrigatoriedades, você pode utilizar o FGTS e ainda tem o benefício de 0,5% na taxa de juros.
Gente, lembrando, Minha Casa Minha Vida, que a gente tem outra modalidade que é SBPE, aí muda tudo, né? Valor de imóvel maior e tudo mais. SBPE pode usar o FGTS? Pode, mas aí é a condição da FGTS. Não pode ter imóvel no nome, não pode ter financiamento ativo. Entendi. Tranquilo. Tem um detalhe, só para ficar claro do que a gente falou no SBPE. No SBPE tem a opção de resgatar a primeira medição. Né? Tem. Você lembra que a gente falou que dia? Sim. No Minha Casa Minha Vida não existe essa opção. Não existe essa opção. SBPE é muito raro acontecer. Né? Você pode resgatar até 20% antecipar, na verdade, antecipar. Né? A medição de obra até 20%, desde que ela não ultrapasse a primeira e segunda etapa. É possível fazer. Nunca fiz, né? Não tenho experiência para falar para vocês como que funciona. Em 10 anos nunca fez. Nunca fez. Isso é novo também, né? Ah, tá. Então, assim, pode ser que amanhã venha acontecer, aí eu vou inteirar mais o assunto, porque o que acontece? A gente aprende mais com o dia a dia. Com o dia a dia. Com a experiência que a gente tem. Acontece alguma coisa? Não, vamos ver aqui no normativo o que é. E o normativo muda. Hoje está de um jeito, amanhã está do outro. A gente fica sabendo, às vezes, no final do processo. Exatamente. Beleza. Deixa eu ver aqui. Sobre FGTS. Financiamento da modalidade aquisição e construção. Quando o cliente utiliza o FGTS, construção, tem que ser feita por pessoa jurídica? Não, né? Não tem nada a ver, não. Não. Pessoa, pode ser pessoa física ou principalmente física, né? Peraí, como é que Financiamento na modalidade aquisição de terreno e construção. Quando o cliente utiliza recurso do FGTS, a construção tem que ser feita por pessoa jurídica. Ah, tá. Entendi. Construção. A construção não. Igual eu falei, a administração ela é própria. Então, assim, nada vincula a construtora. Só vincula a construtora quando é empreendimento. Porque aí, nesse caso, são várias unidades que vão ser construídas, né? E o recurso, a Caixa passa direto para a construtora. Então, assim, aí você tem algumas exigências que o banco pede, né? Para você fazer algum empreendimento. Aí você tem que procurar a agência também para fazer isso. Né? Isso. Então, a pergunta aqui, ó. Quais os impactos que o novo modelo de saque do FGTS, aquele saque anual que você está falando agora, né, pode ocasionar no financiamento? A questão o recurso, né, que é utilizado no Minha Casa Minha Vida ou no carta de crédito da FGTS, por que chama esse nome? Porque é da onde que sai o recurso. Tá? Então sai da conta do fundo de garantia, né, para liberar no financiamento. Né? Igual o fundo de garantia empresta lá 3% ao ano mais a correção que a TR. Né? A Caixa ela empresta a partir de 5 vai até 8,16, Minha Casa Minha Vida. Sim. Então assim, se tiver muita retirada de fundo de garantia, às vezes pode restringir um pouco aí a questão da dotação orçamentária do ano que vem, porque desse já está reservado. Já tá reservado. Então se tirar muito dinheiro, o pessoal sacar muito, isso. Ano que vem pode vir a dar problema. Isso mesmo. Igual o SBPE, que é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Da onde que sai o recurso? Da conta poupança e dos empréstimos que são feitos pelo banco. Tá? Pelo banco específico. Né? Então, se muita gente não deixa o dinheiro lá naquele banco, como é que ela vai emprestar? Então, eu preciso do dinheiro lá para poder emprestar, nem que seja com um juro maior. Entendi. Gustavo, em 2017 eu estava lendo, o governo também liberou o FGTS. Sim, das contas inativas. Isso. E a gente teve esse impacto em 2018. Pelo que eu vi, assim... Será que vai ter a ver, hein? Eu não cheguei a liberar esse FGTS ver essa questão da liberação, eu escutei por alto aí. Eu não sei se é muito benéfica aí para quem tem intenção de fazer essa retirada, não. Então, eu acho que não vai impactar tanto assim, não. Entendi. Não, beleza. Deixa eu ver aqui. Gustavo, uma coisa que muita gente me pergunta é sobre as taxas que o cliente tem que pagar. Taxas e impostos, né? Faz um apanhado geral aí pra gente do Minha Casa Minha Vida, desde do início mesmo ali. Olha, então vamos lá no Minha Casa Minha Vida. Taxa, o que você paga, né? No site do banco, da Caixa lá, né? Você vai lá em downloads, tarifas, né? Mostra todas as tarifas lá da Caixa. Então, você vai dar um filtro lá em habitação. Então, na modalidade SBPE, carta de crédito, FGTS, Minha Casa Minha Vida, vem especificando tudo, tá? O que paga na aquisição de terreno e construção, tá? Então, você paga 1,5% do valor do terreno, tá? Essa é a taxa que você vai ter que pagar, mais o seguro obrigatório, tá? E essa é uma taxa fixa na assinatura do contrato, tá? Nessa modalidade
tem direito à isenção, né, na taxa de vistoria, né? Então a King monta o processo, leva lá na RM, no correspondente, né? A gente solicita engenharia. Então, assim, no Minha Casa Minha Vida, o meu supervisor vai isentar, o engenheiro vai lá fazer a vistoria. No dia da assinatura do contrato, ele vai cobrar 1,5% do valor financiado para pagar o terreno. Então, do terreno. Então, vamos supor, o terreno vale 100 mil, eu já adiantei 20 mil, tá certo? Para o vendedor do terreno. Então, eu vou financiar 80. Eu vou pagar 1,5% sobre os 80 sobre mil. Os 80. Certo? Certo. Eu pago lá uns 1.200 mais o seguro obrigatório do financiamento, tá certo? E durante a construção, né, vamos supor que destinou lá, então você tem 80 mil que pagou o terreno de financiamento e mais 50 mil que você financiou para a obra, né? Então, como em medições, toda vez que o engenheiro for lá fazer a vistoria e liberar parte desse valor de financiamento, você vai cobrar, a Caixa vai cobrar 1,5% daquele valor, né, nas vistorias. Por exemplo, na primeira medição, 15 mil reais. 1,5% de 15 mil. Isso, 225 ela paga. Na segunda medição, 10 mil. Terceira, 15. Isso. E assim por diante, 1,5%. O que acontece? É 1,5% sobre o valor financiado. Se for dividido em 20 vezes ou em 10, o valor não muda. Mesmo. É o mesmo. É em porcentagem, né? O detalhe é o seguinte. Se você divide em 6 vezes lá, 6 não, né? 5 vezes. Se você divide em 5 vezes para o cliente a medição, 5 medições, e é 1,5% de cada medição. Se você pega e faz a obra correndo em 2 meses, uma coisa que ele ia pagar em 5, vai pagar em 2. Vai pagar em 2. Às vezes fica pesado para o cliente. Então isso tem que ser negociado. Você fala assim, vou te entregar sua casa mais rápido, só que você vai pagar a taxa. Taxa de evolução essa? Não, essa é a taxa só de solicitação da engenharia. Taxa de engenharia, isso. Você vai pagar ela um valor mais alto, só que não é que está pagando a mais, é que está pagando antecipado. Antecipou. Exatamente. Você paga lá a evolução de obra, né? Essa evolução de obra é o que a Caixa já disponibilizou para pagar o terreno e a construção. Então você paga a medição de obra, tá? Ela é crescente. E aí do engenheiro, que é 1,5% é o valor de financiamento. Então são 2 despesas que você tem no mês. Essa evolução de obra que ele falou, por exemplo, o cara contratou um financiamento de 6%. Então, 0,5% ao mês. Sim. 0,5% em cima do valor que a Caixa já emprestou. Isso. Então é esse valor que a Caixa vai cobrar naquele mês ali. Justamente. Mais o seguro obrigatório. Se ocorrer taxa operacional, que tem caso que tem taxa operacional também, vai todos esses valores juntos. Tá? Então tem essas 2 taxas que paga mensal. Isso. Evolução de obra e engenharia. Isso. E detalhe, dentro dessa da medição de obra, aquela TR que eu falei que atualiza o saldo devedor, se tiver incidência de TR, vai incidir em cima do valor liberado também. Entendi. Então você já paga atualizado também. Bacana. Durante a construção. Não, beleza. Tá certo? No SBPE, o custo que você tem com isso é outro custo, né? Então vamos lá, né? Então esse é da aquisição de terreno e construção, né? Então você tem o custo no dia da assinatura do contrato, 1,5% sobre o terreno e tudo mais. Imóvel pronto, né? Até 190 mil, que enquadra no carta de crédito FGTS ou Minha Casa Minha Vida, você vai pagar 1,5% sobre o valor de financiamento, né? Nada mais que na construção, né, a soma do terreno mais o valor de financiamento do terreno mais o financiamento da obra. O imóvel pronto é aquele valor ali, é a mesma coisa. Igual você falou, só que não é parcelado igual na construção. O valor total. 1,5% mais o valor do seguro obrigatório. E no SPPE, tá? É uma taxa de 3.100, tá certo? Nessa taxa de emissão de contrato de 3.100, está incluso 750, que você antecipa para pagar a engenharia. Então você tem que antecipar. A primeira coisa é solicitar engenharia. Tem isenção ou não? Não tem isenção. No SBPE, Minha Casa Minha Vida tem como isentar a engenharia. Só na construção. É um isentar, né? Porque você paga depois no... Isso, paga depois. E outra coisa, só na aquisição de terreno e construção. Imóvel pronto, você tem que pagar a taxa de engenharia de 750. Antecipado. Isso mesmo. Tá? Entendi. Então, na hora que você simula, tem um simulador específico que a gente utiliza, no SPPE, Minha Casa Minha Vida, qualquer outro simulador, vai o valor das despesas que você tem que pagar ali já. Entendi. Qual simulador? Então, tirando essas taxas, né? Aí tem a taxa de cartório. Isso. Que é uma taxa no registro do contrato da Caixa. Depois, quando a casa estiver pronta, a averbação tem que pagar uma taxa. Tirando aí a RT,
aprovação da prefeitura, né, de alvará e tudo mais, aprovação de projeto, essas coisas. Isso. Mais alguma aí que nós não falamos? Não, o ITBI, né? Às vezes tem casos Minha Casa que Minha ITBI, Vida pode ser isento, né? Depende muito de cidade para cidade também, né? Aqui a gente consegue isenção. Tem ITBI que quando tem que pagar, aqui no caso é 2%, tem cidade que é 1%. Né? O cartório ele segue uma tabela do Estado, né? Então o cartório vai passar esse valor, né? Se é o primeiro imóvel financiado e a pessoa não possui imóvel no nome, você tem um desconto nacional, né? Vamos dizer assim, de 50% na taxa de registro, tá certo? Então é o desconto que o cartório concede para quem vai financiar pela primeira vez. Isso no SFH. No Minha Casa Minha Vida. Qualquer financiamento, SBPE também, carta de crédito FCTS. E tem 50%. Isso, no cartório. Isso já é no cartório. Entendi. Tá? Então aí vai no cartório, o cartório vai verificar se tem ou não direito. Gustavo, teve uma pergunta aqui que eu até marquei. O Teles perguntou: eu financio a construção em meu nome. Por algum motivo preciso mudar de cidade. Eu posso vender ou passar o financiamento para outra pessoa? Pode, não tem problema nenhum. Tem alguns tipos de financiamento que é subsidiado aí pelo governo. No caso de arrendamento, você tem um prazo ali que você tem que ficar com o imóvel. Você não pode alugar, não pode vender nem nada. Você tem que ficar, vamos por 15 anos. Você Nesse fala caso... O ganhado lá, o faixa 1. Faixa 1, isso. O subsídio é alto, né? E o cliente paga lá R$100 de prestação, por exemplo. Então, esse caso aí, você não pode fazer isso, senão você vai perder o imóvel. Tá? Agora, vamos supor, Minha Casa Minha Vida. Né? Pode vender. Agora, tem um detalhe que muita gente não sabe. Vamos supor que você ganhou 10 mil de subsídio, certo? Passou 2 anos e meio, você vai vender o imóvel ou quitar ele. Você vai ter que restituir a Caixa, o banco, R$5 mil. Tá? Então, durante os 5 primeiros anos, se você vender ou quitar ele, dentro desse prazo... Você tem que devolver o subsídio. Proporcional. Tá? Então, fiquei com o imóvel 20 meses, 30 meses, a gente calcula ali, é o valor do subsídio que tem que restituir. Passou 5 anos, tranquilo. Então, nada impede de vender e... Então, dentro de 5 anos, por exemplo, o cara que ganhou lá um subsídio de R$10 mil, por exemplo, se ele vai vender, ele tem que avaliar. Será que se eu devolver esses R$10 mil aí, eu ainda vou ter lucro? Justamente. Justamente por conta disso. Tem gente que compra, vou investir. Beleza, às vezes compra para alugar, né? Que na verdade a intenção, né, gente, Minha Casa Minha Vida é seu primeiro imóvel, você vai comprar para morar, né? Né? Você vai ganhar subsídio, né? Então, assim, quem pensar, vou comprar, moro com a minha mãe, mas vou comprar um imóvel para alugar. Ou futuramente vender daqui 6 meses, né? Então, você tem que pensar nisso, que você vai ter que restituir o governo, sim. Antigamente, a gente comprava, vendia e ganhava praticamente um subsídio ali, né? E outra dúvida que surge muito, nessa transação, o imóvel sai como imóvel novo ou sai como usado? Sai como usado. Né? Considera que ele foi alienado, já foi vendido, já saiu do, vamos supor, aquisição de terreno de construção. Então, o carro novo quando sai. É o carro novo, já é usado. Financiou, é usado. Entende? Financiou, usado. Então, se você for vender, não vende mais como imóvel novo. Isso. Vai ser imóvel usado. Imóvel usado. Aí é 70%. Hoje está 80%. Voltou 80%. 80%. Dá para financiar. Voltou 80%. O que muda assim do imóvel novo para o usado? 80% pela tabela SAC, né? É muito raro a gente fazer pela price de imóvel usado, mas se eu não me engano está 40% a cota de financiamento. Então pela price imóvel usado ninguém faz por conta de financiar um valor menor, por conta dessa cota. Então o que usa é 80%. Muda por ser pela SAC? E o que mais? Só. Taxa mais alta? Não, taxa mesmo. O que vai mudar se o imóvel foi beneficiado com subsídio, né? Porque na verdade, gente, é o seguinte... Se você já fez um financiamento, vendeu e quer fazer outro, você não tem mais direito de subsídio. Tá? É uma vez na vida. Uma vez na vida. Mas você vai comprar um imóvel usado, né, e aquele imóvel já foi objeto de uma operação com subsídio. Tá? Então é a mesma coisa. Você não consegue uma taxa de 5% mais, mesmo que sendo usado para aquele imóvel. Entendi. Ele vai enquadrar como se tivesse ganhado subsídio. Entendi. Bacana. Quando já existe uma casa no terreno, mas não interessa essa casa, ele pode demolir e fazer uma aquisição e construção? Pode. Nesse caso aí, vai ter que fazer a averbação na matrícula do imóvel, tá? Que não existe mais um imóvel.
Tá? Faz a demolição terreno. primeiro? Faz a demolição E a verba? e a verba. O pessoal da prefeitura vai lá fazer a vistoria para depois o da Caixa ir lá fazer a vistoria e constatar que é só um terreno. Dá para fazer. Se depois faz. Depois faz. Ah, não, mas eu quero adquirir aquisição de terreno de construção porque tem uma edícula lá no fundo, que não sei o quê. A Caixa vai considerar como imóvel usado. Tá certo? Entendi. E, por exemplo, mas tem lá na planilha PFUI o item lá, demolição, mas é pequenas demolições, não é a demolição de uma casa. Às vezes é um muro, né? Alguma coisa assim, que não é casa. Aí Tá demolição. considera. O que na verdade é um termo técnico, né? Uma informação técnica. Quem vai passar é o engenheiro da Caixa. Ele pode até aprovar desse jeito, né? Demolição da casa Isso. e construção, talvez. E você colocou na PFUI, você tem que executar aquilo. Se ele falar que não, tem que demolir antes, já aconteceu um caso aí recente também, tinha só o alicerce, né? Que fala ali, né? Fundação. Então, ia aproveitar a fundação ou não? Ia aproveitar, Pediu para demolir. pediu, ou então emitiu um laudo falando o que estava construído ali. Entendi. Como o engenheiro não foi ele que construiu, foi outro, Ele não quis arriscar. não quis arriscar, demoliu e fez como novo. Aquisição de terreno e construção. Tem uma outra pergunta que fala assim, ó, primeiro aprova o crédito, depois vai fazer os projetos. É isso? Isso, o passo é esse. Primeiro faz a aprovação do crédito, vale por 90 dias, tá? Hoje, 90 dias. Tá? Depois solicita a documentação da engenharia. Tá? Engenharia manda pra gente, a gente solicita a engenharia Caixa. O engenheiro vai lá, faz a vistoria para ver se vai aprovar aquele valor de projeto, se tá tudo certinho, tem que fazer alguma alteração na PFUI ou no projeto, né? E se vai aprovar aquele valor de terreno. Aprovou, beleza, vou vincular naquela aprovação, montar o dossiê e a gente dá andamento. Né? Outra dúvida que surge, por exemplo, sumiu aqui. Contestação de laudo? Contestar. De não aprovar os valores. Não. Rapaz do céu, eu tava perdendo na língua aqui. Pela Caixa. Não sei. Ia perguntar um trem aqui interessante. Mas esqueci. Se eu lembrar, eu pergunto. Vamos lá. O correspondente pode optar por deixar de atender o cliente, financiar através da tabela Price, onde as parcelas são fixas e a entrada menor. O correspondente pode optar por decidir isso? Não. Pelo cliente? Jamais. A obrigação do correspondente é passar todas as informações e dar as opções. Né? Então a gente dá as duas opções e esclarece ponto positivo de um, negativo de outro, e positivo e negativo de ambas. Sim. Né? Tem que dar as opções ali, né? Isso. E ele que vai definir. Né? Eu jamais vou fazer um processo, não, faz aí pela Price aí, pela SAC, que é o melhor para você. Não, e decide. Tá? Teve aquele caso de um cliente nosso que, pela situação dele, deu 6 opções. A gente fez 6 opções diferentes de financiamento. Dava pelo Minha Casa Minha Vida, dava pelo SBPE, ele tinha como colocar ou não uma dependente, e a gente foi fazendo. E ele teve 6 opções lá para ele escolher, você lembra? Isso. O certo é já apresentar toda a documentação e falar assim, e a gente analisar, falar, não, a opção o que ele apresentou, né? O que ele apresentou. Exatamente. Né? Porque senão eu faço uma simulação, um atendimento aqui, beleza. Vou descobrir um dependente aqui, vou achar um dependente aqui. Não pode. Então é dependente mesmo, tá? Dependente é filho, tá? Participante, certo? Faz aumentar o subsídio, tá? A pessoa não precisa estar casada, não precisa de união estável, tá? O banco não exige, mas vai participar do processo de financiamento. Participante, você fala, é uma pessoa que entra junto ali no financiamento. E pode entrar ou não com renda. Pode. Tá? Pai, mãe, irmão, irmã, namorado, né? Assim, pode. Um amigo pode também. Não tem nada especificando que não possa fazer isso. Só que aí o subsídio a outra pessoa nunca mais pode comprar. Você financiou uma vez, mesmo participando do processo, vai te impedir futuramente de financiar de novo Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é uma vez só. Financiou, acabou sua chance. E a casa é dos dois. E a casa é dos dois. Vai ser averbado no nome dos dois. Averbado no nome dos dois. Isso mesmo. Mais alguma pergunta aí? Rapaz, eu tinha pergunta boa aqui. Esqueci mesmo. Usar o FGTS para amortizar o imóvel pode também. Financiou, juntou o FGTS. Né? Eu quero bater na dívida. Pode. Deu 1 ano do financiamento. Usei como entrada. Posso usar agora como amortização? Pode. Precisa esperar os 2 anos? Não.
Deu um mês ali que amortizar, Já pode. Agora, a partir do momento que você amortizou, você tem que esperar 2 anos, certo? Para amortizar novamente. De novo. Isso, amortizar de novo. É bom que vai juntando, né? Isso. Ah, aqui, ó. A Caixa libera casa financiada sem laje? Ó, esse é um termo específico, né, que a gente tem que ver no COT. Né? O COT é um manual aí do que um engenheiro... Caderno de orientações técnicas. Isso, né? Então, assim, a última informação que eu tenho, né, isso muda bastante. Às vezes eu estou falando uma coisa agora, amanhã muda o normativo, já não vale mais o que eu estou falando, né? Então, assim, a última informação que eu tenho é que tem que ter pelo menos laje no banheiro. Tá certo? No mínimo isso. No mínimo isso. Entendi. Loteamento sem asfalto. Então, aqui na cidade exige, né? Então, já fiquei sabendo que algumas cidades não têm essa necessidade do asfalto. Fala que é a pavimentação. Pavimentação. Né? Então, a gente orienta o parceiro aí, o cliente, o vendedor, procurar a agência e buscar essa informação. Se a agência, o gerente não souber, vai ligar para algum engenheiro que sabe, ou então ele vai se virar ali para passar essa informação. Não, beleza. Pessoal, é o seguinte, comenta aí nos comentários, né? Comenta nos comentários. Fala aí pra gente se vocês estão gostando dessa live, né, Gustavo? É muita informação, às vezes a gente não consegue passar tudo pra vocês. É né, muita coisa, é muita informação, ó, tanto de pergunta que não sei se está dando pra ver, mas muita pergunta nós fizemos hoje. Se vocês parar para entender cada assunto, né, Gustavo? Isso. É muita coisa que a gente solucionou aqui hoje, eu tenho certeza que ajudou muita gente. E eu quero saber, me conta aí se vocês estão gostando da live, o que vocês estão achando. Se tiver alguma pergunta, agora é o momento de mandar pra gente, que nós temos mais 10 minutos de live, o Gustavo tem que ir embora. E vou dar 10 minutinhos aqui só para vocês mandarem as perguntas. Se tiver alguma pergunta interessante, o Guilherme, nosso técnico aqui, ó, tá ali atrás para nos ajudar. Então manda aí. Se tiver alguma pergunta bacana, a gente já responde, né, Gustavo? O que eu puder, o que eu souber aqui, eu já falo na hora. Nem toda a gente sabe, né? Se não souber agora, depois a gente fala também. O Igor perguntou, em SBPE, tem o terreno, pode ser como entrada? Boa pergunta. Gente, é o seguinte, vamos lá, eu já vou falar dos dois então. Minha Casa Minha Vida é construção em terreno próprio, não é aquisição, hein? O terreno serve como entrada? Não. Vou dar um exemplo prático. Imóvel aqui, 190 mil, certo? O terreno vale 90 mil. Então eu preciso financiar 100 mil de obra, certo? Então os 90 mil do terreno vai ser entrada? Não. Minha Casa Minha Vida, não. Não. Eu tenho que dar mais 20% do valor da obra. Então, do valor financiado. Do valor financiado da obra, né? Então, do valor financiado. Seria 90 mil. Porque às vezes deve ainda um pouco do terreno. Não, mas o terreno já está no nome da pessoa. Construção em terreno próprio. Sim. Então, dos 90 mil que eu preciso financiar para a obra, certo? Tem que dar 20% de entrada, tá? Então, vamos supor, aí vem a questão, eu ganhei 10 mil de subsídio, tá? Então, eu tenho que dar só mais 10 mil. Tá? O subsídio, supriu, 10 mil não, desculpa, 8 mil, né? Diminui, né? Que é o 18. Então, financia ali só a diferença, né? Que é os 72 mil. 72 mil, é isso mesmo. Exatamente. E se ela tiver FGTS, vai entrar como entrada também puder utilizar, é uma entrada zero, ou então diminui a entrada. Diminuindo. Então, Minha Casa Minha Vida, construção em terreno próprio, tá certo? Você tem que dar 20% de entrada. Não teve subsídio, então você financia lá 72 mil, 18 mil você tem que injetar na obra, tá? E até essa questão da entrada na construção, como é que ela funciona? Eu tenho que aplicar os 18 mil, os 20% de uma vez, ou ela é rateada nas etapas? Ela é rateada nas etapas. Tá? Então, se eu tenho que dar 20% de entrada, a primeira etapa, vamos supor que deu 15 mil, né, que o banco vai liberar. Então, dos 15 mil, o banco entende que vai depositar 12 mil, certo? E os 3 mil ali você vai bancar do recurso próprio. Isso. Então, 3 mil é o que você vai gastar de imediato ali. Assim, você vai gastar para executar, né, a primeira etapa e ele vai te reembolsar só 12. O cliente vai ter que te passar todo esse valor, porque se você não te receber do cliente, você vai ter que pôr do bolso. Isso. Porque como é que você recebe uma medição de 15 investindo só 3, né? Não tem jeito. Mas a Caixa entende isso, que ela está descontando por medições ali, né? Isso mesmo. Proporcional por medição.
Justamente. E do SBPE? No SBPE o terreno entra como entrada, tá certo? Então vou dar o mesmo exemplo, tá? SBPE, a casa aí também, 190 mil, o terreno vale 90 e 100 mil de construção, tá? O terreno é a entrada, tá? 100 mil. Agora tem um detalhe, tem caso aí, a gente tem que ver um caso prático aí para poder utilizar, né? Vamos supor aqui que tem casos que o valor do terreno não vai suprir os 20% de entrada. Então, os 20%, traduzindo, né? Os 20% de entrada existe. Existe. Só que, às vezes, o terreno supre esses 20%. Isso pro SBPE, tá? Minha Casa Minha Vida nem assim é possível. Vou dar um exemplo aqui de um terreno de 100 mil, certo? E uma casa aí de 1 milhão. Não, 500 mil já resolve, certo? Então a soma dos dois, 600 mil. 600 mil. 20%, 120 mil de entrada. Meu terreno vale 100. Então você tem que dar 20 mil de entrada. Tá certo? E financia só os 500, porque é o máximo que o banco vai liberar. Entendi. Ou os 480, né? Então assim, no SBPE serve como entrada, mas tem que avaliar essa questão. Se o terreno é, no mínimo, os 20% do valor total do imóvel. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E aí, Guilherme, mais alguma pergunta? Vocês estão falando de 20%, tem aqui a imposto. Perguntou: o valor da primeira parcela tem que atingir os 25% de entrada do cliente. Ou se os 20% forem atingidos só na segunda medição, ele irá receber só na segunda medição? Entendi, não? Não, 20% não tem nada a ver com quando começa, ele é antes, né? Como é que Não tem nada a ver com medição. Não. Os 20% de entrada é uma coisa, a medição é outra. Ah, tá falando da medição de obra? Medição. Entendi. O valor da primeira parcela tem que atingir os 20%. Não, é sempre... da entrada, não tem nada a ver. Não. Nada com medição. Aí é por etapa. E tem que executar 100% da etapa para liberar 100% daquela etapa. Então, assim, aí vai depender do que colocou no cronograma. E o bom disso é que a gente que faz esse cronograma. Então, a gente tem esse controle nas mãos, né, Gustavo? Isso. A gente consegue organizar isso. Por exemplo, eu já fiz uma PFUI de 24 parcelas, 24 medições. Então, você dividir aí vai dar, sei lá, 5%, menos de 5% por medição. Então, não tem nada a ver com os 20% de entrada, entendeu? Só que esses 20% de medição dava lá 20, 30 mil reais. Isso. Um valor de valor mais valor alto. Você não precisa empenhar tanto ali naquela obra para poder ter o retorno. Pouco você já tem, já pede medição. Exatamente. Em contrapartida, Igor, nesse detalhe aí, né? 24 medições SBPE. SBPE? Né? Então você tem 24 medições que vai cobrar R$400 cada ida do engenheiro lá. Então quanto menos medições no caso do SBPE, melhor. Porque no caso do Minha Casa Minha Vida é fixo 1,5%. É o 1,5% definido já, certo? Mas de 24 medições lá, né? 12 eu já concluí a obra, né? Então, não tem problema não. Você compra o pacote. Vai solicitar 12. Vai solicitar 12, mas você paga por 24. Paga por 24? Paga por 24. Arthur perguntou: o que fazer a respeito da avaliação do terreno quando é avaliado diferente do valor do mercado? Essa é uma boa pergunta. Tem 3 opções, né? Primeira opção, vamos ver se eu lembro, né? Que eu tinha esquecido mais cedo ali. A primeira opção é o seguinte: você tem que contestar. Para contestar, você tem que estar embasado, né? O que o banco pede? 3 registros de compra e venda. Registro em cartório, não é contrato de compra e venda, não é ali na imobiliária pedir um documento, não. Registrado em cartório aquele valor do terreno, tá certo? Do terreno. Então apresenta para o banco e faz contestação, certo? Segunda opção, não deu certo, difícil, o engenheiro não quis alterar. Detalhe, gente, cada engenheiro tem seu critério, né? Então a gente não entra nesse mérito, né? E a avaliação dela, ela que define, ela que tem o curso, certificado, tudo mais aí da Caixa, então não tem como a gente contestar, só através desses documentos. Mas beleza, não deu certo, contestação, ou então não tem o documento para contestar, procurar outro lote, infelizmente, né? Então procura um lote ali perto, vê uma outra engenharia, né, e vê se cai para outro engenheiro e avalia outro valor. É loteria, né? É loteria, né? Loteria. Então, pode pegar outro engenheiro e passar, como pode pegar outro engenheiro e der errado também. Isso, a gente não sabe os critérios para avaliar um lote aqui, e nesse outro que é perto aqui também a gente não sabe os critérios. Então a gente
É o que eles falarem, né? Teve um caso que aconteceu com a gente, né? Um cliente meu, um lote ao lado do outro. 2 lotes, um ao lado do outro. A gente estava pedindo R$80 mil. Um foi avaliado em 80, o outro 65. Bem diferente. Bem diferente. Dá, quanto? 25 mil, 15 mil reais de diferença. Então, nós contestamos, né? Liguei para o engenheiro, corri atrás, mostrei o laudo para ele, né? Do engenheiro que tinha avaliado em 80 mil, ele irredutível, não quis ajustar. Nesse caso a gente não tinha, né, na época, porque assim, é muito difícil também, né? Você tem, às vezes, um bairro que já está loteado ali, você conseguir essa escritura. Sim. Né? Então, às vezes, você tem que pegar uma casa recente, com uma venda recente ali também, para poder embasar. Então, às vezes, é muito difícil contestar, assim. Então, a gente, mesmo com o laudo de outros terrenos ali, proximidades ali, não conseguiu. Né? Verdade. E a última opção aí, né, que a gente fala que é esperar, né? O laudo tem uma validade de 6 meses. Se esperar os 6 meses, você solta engenharia. Infelizmente aí a gente tem muito recurso. Tem que esperar vencer a engenharia dele, que é 6 meses, e depois pedir outro. E pedir outro. E também caso, é loteria, que você vai arriscar pegar outro engenheiro. Pegar outro engenheiro. Né? E é muito difícil pegar o mesmo. Contestação de valor, né? Aí tem que ver o que foi informado na PFUI, né? Material e tudo mais. Geralmente eles têm os cálculos deles lá que eles fazem, e esse já é mais difícil de contestar. Né? O terreno é mais tranquilo. Não, beleza, acho que deu para explicar muita coisa. Tem uma simples aqui, mas é importante. Sobre 1,5% de cada medição, o cliente paga ou é embutido na PFUI? Não, o cliente paga. O cliente paga por fora. O cliente paga. 1,5% o cliente paga por fora do valor da obra, né? E a medição, a evolução de obra. Esse 1,5%, gente, é o seguinte, é o deslocamento do engenheiro até o local para fazer a vistoria. Então, por que paga no dia da assinatura? Ele teve lá, embora isentou, mas ele teve o trabalho de ir lá, no Caixa lote. Teve o custo de pagar ele. Né? E durante a construção a mesma coisa, ele vai ter que ir lá fazer essa vistoria e vai ter o custo. A Caixa tem um custo e Paga isso ele. repassa para o cliente. Né? É um valor menor, se for comparar com o SBPE, né? Por conta justamente de ser um programa do governo, subsidiado e tudo mais. Ajuda, né? né? Então tudo é menor, taxa de despesas, né? E taxa de juros. Sim. E paga a medição, né? Que é o engenheiro indo lá, e paga os juros de obra, né? E o juros de obra. 2 coisas que não tem que fugir. Isso tudo paga por fora do combinado da obra ali. Assinou o contrato com o banco, você já começa a pagar no próximo mês, né, as prestações. O que é a prestação? Primeiro você vai pagar sobre o valor do terreno que vai liberar para o vendedor. Ah, mas não liberou o valor para o vendedor. Mas ele está alocado ali para liberar assim que registrar o contrato. Tá? Então só vai liberar as medições depois do registro do contrato. E o vendedor vai receber após isso também. E assim, liberou o vendedor, começou a executar a obra, aí vai aumentando as prestações. Vou dar mais uma pergunta de bônus aí para a gente encerrar. Precisa tirar o alvará da construção antes de fazer o processo de financiamento? Não há necessidade. Você pode fazer os dois concomitantes. Então você dá a entrada na prefeitura para solicitação de aprovação de projeto e alvará, e dá a entrada na Caixa também para já adiantar essa parte da engenharia, né? Para ganhar tempo. Na hora que liberar tudo, assinar o contrato, deu tempo de sair o alvará. Porque se a gente for esperar, o que acontece? A gente tem 90 dias do crédito aprovado, né? Então, assim, vamos supor que a prefeitura enrola 40 dias, não sei, às vezes vai até mais, né? E depois tem que solicitar a engenharia, esperar, dar algum problema, tem que resolver, já está vencendo o crédito do cliente, às vezes não dá para aproveitar e assinar o contrato. Aí tem que aprovar de novo, se mudou a renda, mudou alguma coisa. Pode condicionar, altera. pode negar, o risco é o mesmo. Entendeu? Então, assim, essa facilidade de dar entrada na prefeitura e ao mesmo tempo no correspondente facilita muito. Por quê? Que hora que a Caixa vai te pedir o alvará? Na hora que for pagar a medição. Entendeu? Na hora que for pagar a medição que vai solicitar. Isso mesmo, contrato registrado, projeto aprovado e alvará. Tudo certinho. Exatamente. Ô, Gustavo, queria te agradecer, cara. É isso, obrigadão mesmo por estar aí com a gente. Faz muito tempo que eu te chamo para fazer uma live. Fica enrolando aí, né? Mas assim, mesmo. sempre que atualizar aí,
Não é um bicho de 7 cabeças. Não, você viu que é tranquilo, você É tá tranquilo, meio, né? Não, o bom assim, a gente passar pro pessoal aí, né, que já tem um conhecimento, tá querendo trabalhar, aprender com isso, né? Um pouco do nosso dia a dia, né? E igual eu falei, atualização tem, precisar futuramente, tem um novo assunto aí para trabalhar, me chama, que eu venho de novo, precisar. E assim, a gente fez hoje um apanhado geral, às vezes um dia a gente pode pegar um assunto e aprofundar nele, né? Sim. Pegar um estudo de caso e vir, dá para fazer pode também. detalhar, tipo, gente, utilização de FGTS no financiamento, modalidade SPPE, Sim. Minha Casa Minha Vida, e vai. E vai trabalhando dessa maneira. Então, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa mesmo. Tem. Gustavo, brigadão, cara. Eu que Foi agradeço. bom. Valeu, obrigado. Parceria. Tamo junto. Deixa o seu contato aí pro pessoal. Ó. Se alguém quiser uma consultoria, né? Às vezes fazer o serviço com você, às vezes é aqui da região, né? Entendi. Então deixa o seu contato aí, pessoal. Ó, vou deixar, você vai anotar depois lá no... Depois eu anoto lá, mas se quiser falar. Quem precisar também passa aí pro... Acho mais fácil passar pro pessoal te perguntar, se manda pro grupo, um e-mail, alguma coisa assim, né? Pode ser. Porque eu acho que fica mais fácil. E assim, vai me passar, quiser me chamar pelo WhatsApp. Gente, eu tô lá para esclarecer, né? Às vezes eu não consigo, às vezes o parceiro aí me pede tem alguma dúvida, às vezes eu não consigo atender na hora, muita coisa, né? Costumo atender só depois do horário de serviço. Então, assim, dependendo, eu vou indicar, isso aí você tem que procurar a agência, né? Então, assim, pega o telefone com o Eduardo certinho, né? E a gente tá aí para poder orientar da melhor forma possível. Pode ser? Fechou. Tranquilo. Melhor? Pessoal, obrigado. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado da live. A gente vai trazer mais conteúdos assim, mais profissionais igual o Gustavo, que é da nossa área, da engenharia, da construção, de arquitetura, né? E a gente vai fazer várias lives bacanas aí. Beleza? Então, obrigado. Obrigado. Boa noite. Valeu, um abraço Gustavo. a todos. Valeu. Obrigado mesmo. Foi muito massa.